3 e... Tchutchupá? Pode ser. 2, 3 e... Tchutchupá! E eis que o STJ reconheceu finalmente que mulher trans é mulher e que a ela cabe toda a proteção da Lei Maria da Penha. Esse é o Papo Júris, o seu podcast jurídico diferente. Muito bem-vindes a este episódio emblemático, muito importante, do qual discutiremos essa importantíssima decisão do STJ. Eu sou Erickson Moraes e estou ladeado por meus queridíssimos amigos Bel Becker. Marcos Magalhães. E vamos juntos discutir esse tema importantíssimo para o Brasil inteiro, para a humanidade e para, sobretudo, aquelas mulheres que têm agora o seu direito reconhecido de tutela dos seus direitos, de proteção à sua integridade física e emocional através da Lei Maria da Penha. E para isso, faremos uma entrevista interna com a doutora Bel Becker. Não, é porque eu tive um estudo com ênfase e me dediquei à temática, né, da transexualidade e justamente a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, desde 2011, o debate já estava ocorrendo aqui na Universidade Federal como proposta minha. E foi muito bom a gente ver isso agora no tribunal, né? Finalmente. O que é importante dizer é que já existiam outras decisões, né, nos outros tribunais de alçada, aplicando a Lei Maria da Penha a transexuais. Mas dessa vez a gente está falando de um tribunal superior. Então faz toda a diferença. Vamos inaugurar então entendendo o que é sexo e o que é gênero. Por favor. Marquinhos? Sexo, não sou um especialista do tema, mas sexo, até onde eu sei, deriva de uma associação a seu fenótipo com aquilo que a medicina tradicionalmente define, né? Como uma característica típica do homem ou da mulher, né? Do masculino e do feminino. Já gênero ela decorre de uma identificação, que aí é decorrente da sua visão de mundo, do modo como você se entende, e aí você pode assumir identidades não associadas ao seu sexo biológico, né? E são várias, acho que são mais de 30 identidades de gênero. Perfeito. Então esse é um reclame social, né? O que a gente tem é uma lei que é inovadora, ela serve realmente para proteger a mulher numa relação mais vulnerável, e com o reclame social a gente está vendo muitas ampliações e que são importantes, né? Essas extensões, até pelo princípio da igualdade. Então, quando a gente lida com questões envolvendo gênero, a gente não está lidando com uma questão meramente política, é importante que se diga isso, porque gênero é todo um estudo da sociologia, né? Já tem estudo de gênero na psicologia, na antropologia, na sociologia, então a gente não pode considerar gênero uma questão ideológica como muitos querem. Por isso, é totalmente incorreto falar ideologia de gênero, né? O melhor adequado, vocês me corrijam, seria identificação de gênero, né? Ou discussão a respeito de gênero, mas ideologia é algo, é um discurso totalmente enviesado e que serve apenas para minar realmente a necessária discussão a respeito do tema, né? A questão de gênero ela vai para além de uma discussão biológica, de uma discussão cromossomial, em que a gente começa a entender que a sociedade ela evolui e toda aí a gente vai trazer um pouquinho para o lado jurídico, né? Toda a evolução do direito tem muito a ver com esses reclames da própria sociedade. Então a mulher, por exemplo, ela não, como já diria a Simone de Beauvoir, né? Ela não nasce mulher, ela se torna mulher, a depender do quê? Das condições sociais em que ela se insere, qual é a classe em que ela se insere, qual é a etnia ou a raça a qual ela se identifica, né? A cor que ela tem, e dentre outras questões como sexualidade, orientação. E a Lei Maria da Penha, quando ela faz essa colocação, né, de uma tutela em prol da mulher, dentro dessa nova visão, né, do estudo de gênero, a gente concebe que transexuais e travestis, né, possam ser também amparados. A coisa mais importante é dizer o seguinte: a lei ela surge definindo uma proteção direcionada à mulher. O tempo todo o texto da lei fala em mulher. Contudo, o objetivo da lei é proteger pessoas em razão da sua
que sofrem, né, um conjunto de violências que são definidas na lei, essas tipificações de violência, pela sua condição humana mulher, né, pelo papel social, Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, se torna mulher. Então, existe a interpretação restritiva, que são aquelas pessoas que vão dizer que se o texto da lei diz algo é aquilo e acabou, como se diz hoje, por exemplo, que família é homem e mulher porque está no texto da lei, que é homem, mulher, família, acabou. Mas, do ponto de vista jurídico, a perspectiva dialética, né, nos leva a compreender que, às vezes, a intenção do legislador quer dizer uma coisa, essa lei é de 2006, estamos em 2022 e estamos ampliando a interpretação, considerando, então, que esse modelo de proteção pode alcançar outras pessoas cuja identidade é de mulher, né, femininos papéis se relacionam, são próximos ou são parecidos, ou tem total identidade, inclusive, né? E aí, por conta disso, a gente pode trabalhar com alguns conceitos mais integrativos, né? Por exemplo, mulheres trans, que foi agora essa decisão mais recente. E entender também que a lei, como o Marquinhos bem colocou, utiliza a expressão mulher. Talvez a gente não esteja dando uma extensão maior à expressão mulher, ao conceito da expressão mulher. Talvez estejamos apenas adequando o que acontece do ponto de vista fático, do ponto de vista social, né? Adequando a interpretação. Não para estender, e agora eu me enrolei todo no que eu queria dizer. Não, você está pegando de mim. Eu acho que eu concordo exatamente com o que você disse. Continua sendo proteção à mulher. Continua sendo mas a mulher proteção à mulher. compreendida apenas não sob o aspecto, a vertente biológica. Exatamente. Mas compreendendo agora a mulher dentro de um contexto maior que considera a identidade de gênero. A lei, essa interpretação agora não está sendo extensiva, ela está sendo apenas, está se adequando ao que os estudos em sociologia, em psicologia, em antropologia, né, nos estudos jurídicos também, têm trazido à tona como científicos, né, são estudos científicos. E agora vem a ciência e desnuda toda essa discussão, descortina tudo isso, e a gente tem que, então, fazer essa correta adequação do que diz a lei com aquilo que socialmente existe e não pode ser negado mais, não pode ser mais escondido. E vamos entender, então, o que significa a aplicação da Lei Maria da Penha a uma mulher transexual. A mulher transexual é aquela que é nascida homem e ela se identifica, né, desde a sua crescência da sua sexualidade. Normalmente a ciência costuma identificar que a própria personalidade vai se formando na pré-adolescência, às vezes um pouco antes, e ela já vai se identificando com o outro sexo, em todos os termos, né? Feições, como ela se coloca, como ela tem a postura, ela inclusive tem entraves psicológicos, né? Pela falta de adequação, tanto do nome, quanto como ela se apresenta na sociedade, por ela não se enxergar daquele sexo. Então, quando a gente fala que a mulher é transexual, ela é nascida homem, e ela não se enxerga como homem. Não adianta. Não adianta. Ela não tem comportamento masculino, inclusive. Então, assim, quando a gente entende isso, é muito óbvio, né, a gente conceber que uma lei de proteção à mulher seja também uma lei de proteção a mulheres transexuais. Tem que parar, né, de encerrar termos como homens e mulheres como restritos a homens e mulheres cis. Tá na hora da gente entender que homens e mulheres a gente já abarcou homens e mulheres trans. Então, se é uma lei de proteção à mulher, é óbvio que não é só a mulher cisgênero, mas a mulher transgênero. E como é que foi o caso prático desse que chegou agora no STJ? Foi um caso oriundo do estado de São Paulo. Uma mulher trans foi agredida por seu pai, e aqui é importante mais uma vez a gente ressaltar. A Lei Maria da Penha não se aplica apenas nas relações amorosas, às relações amorosas. Se aplica a qualquer relação familiar, até de amizade também, inclusive, né? A relação próxima, assim, uma relação íntima. De coabitação. Né? Que se desenvolve em ambiente doméstico, que a gente coloca. Então, quando a gente fala de ambiente doméstico, a gente pode aplicá-lo, inclusive, a empregadas domésticas que coabitem aquela região, né? Aquele ambiente. Então, é bom fazer essa ressalva, não é apenas a uma relação amorosa que se aplica a Lei Maria da Penha
A mulher está protegida também em outras relações mais íntimas que não necessariamente sejam relações amorosas, como a relação pai e filha, a relação irmão-irmã, por exemplo, né? Padrasto, enteada. Então essas relações são tuteladas, a mulher nessas relações é tutelada pela Lei Maria da Penha. E nesse sentido, esse caso chegou ao STJ em virtude de uma mulher trans que foi agredida por seu pai pelo fato de ela ser uma mulher e pelo fato de ser uma mulher trans. O pai não aceitava que ela fosse uma mulher trans e a agrediu em virtude disso. Ele estava bêbado, de alcoolismo. Ele estava bêbado, a reportagem, né, dá conta, as reportagens dão conta de que ele é usuário de drogas e alcoólatra e estaria sob efeito de entorpecentes no momento, mas isso também é totalmente irrelevante para a violência que a pessoa sofreu, que aquela mulher sofreu. E então ela buscou socorro ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário buscou medida protetiva e lhe foi negada. A medida protetiva lhe foi negada em primeiro grau pelo fato de ela não ser biologicamente mulher. Recorreu-se e no segundo grau a mesma coisa. Foi negada mais uma vez proteção àquela mulher que estava no estado de vulnerabilidade. Foi necessário o Ministério Público recorrer ao STJ para que agora, ontem, dia 6 de abril. 5 de abril, nós estamos em 6 de abril. No dia 5 de abril, verdade, dia 5 de abril de 2022, século 21, o STJ reconhecesse, torna-se mulher. Isso é muito amplo, é muito verdadeiro, né? Torna-se mulher, não se nasce mulher. Isso quebra com esse paradigma biológico apenas, né? Esse julgamento do STJ ainda não vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, então os tribunais vão, logicamente é um precedente importante, vai influenciar os julgados de outros tribunais, com certeza, mas esse precedente não é obrigatório, não é vinculante. Os demais tribunais ainda não precisam segui-lo, infelizmente não, mas o caminho certamente será esse, né? Então basicamente esse foi o caso que chegou ao STJ. É importante a gente fazer uma ressalva aqui, que a mulher trans ela não precisa necessariamente ter mudado de nome para que ela seja tida como uma mulher. Ela não precisa necessariamente estar passando pelo tratamento, né, o pré-cirúrgico, que seria através de uma composição hormonal e psicológica. Ela não precisa ter feito a cirurgia de vaginoplastia para ser considerada uma mulher, tá? Isso daí é uma ressalva muito importante para que a gente possa entender que a esfera do direito deve abarcar a todas as mulheres trans. Os processos de transição são variadíssimos, né, e complexos, e cada pessoa tem um jeito. Então, eu adorei hoje a conversa. Eu achei que realmente vocês... tenho muito orgulho de fazer parte. Eu sempre adoro a conversa com vocês. Não, mas de verdade, a minha contribuição, acho que vocês têm muita propriedade sobre o tema, mas pela minha trajetória é só reforçar então, já que está todo mundo dando uma contribuição e uma orientação, vocês também, minha contribuição, não esqueçam a violação de direitos humanos. Reconhecer a violência contra a mulher, as mulheres, né, todas as características relacionadas a compreender o que é uma mulher no dia de hoje, desde Beauvoir, mas que ao reconhecer como uma violação de direitos humanos, estamos lidando com violação de direitos fundamentais. Então é importante que a gente tenha um tribunal, como o Bel falou, né, superior, como Vini falou, abrindo um importante precedente para que a gente caminhe. E isso já aconteceu em relação à interpretação de um dispositivo da Constituição Federal, que é o 226, né, que trata de família. E aconteceu no caso do crime de racismo, né, que por analogia as situações de homofobia, LGBTQI-fobia, né, passaram a ser consideradas também racismo, ainda que, por exemplo, a vítima, gay, lésbica, transexual, travesti e etc., sejam, por exemplo, pessoas não pretas ou pardas, ainda assim elas passam a ser consideradas também vítimas de racismo se a ofensa se deu por uma questão de homofobia. Então o direito avançando, é isso mesmo. É isso, a gente fica por aqui. Não se esqueça de deixar um comentário, curtir, compartilhar. O que mais? Deixar uma sugestão de tema para tratarmos. Nos sigam no Instagram, @PaposJurisCast. Nos siga aqui, aperte o sininho.
No Spotify. No Spotify, estamos também no Spotify. Ah, gente, Spotify é vida, pelo amor de Deus, vamos ver lá no Spotify. Enjoaram da nossa cara, vão lá, corre no Spotify, que tem pelo menos nossa voz. Papo Juriscast no Spotify, @Papo Juriscast no Instagram. Até o próximo.